Boa noite a todos. Vamos então dar continuidade às nossas palestras das sessões. Vamos então elevando os nossos pensamentos a Deus, em agradecimento por estarmos mais uma vez aqui reunidos. Que as nossas vibrações possam atingir a todos os corações necessitados, sofredores, aflitos, que neste momento nos encontra essas ansiedades, essas dificuldades do momento. Vamos fazer a nossa prece, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Vamos ver então uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item é a melancolia. Sabeis, porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão. Em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não a busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo, provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que jubilosos, por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. É do espírito François de Geneve, Bordeaux. Então essa passagem do Evangelho nos mostra que a condição física, né, nossa como encarnados, a ligeira fase que ela tem, que passando por essas tribulações que a vida nos apresenta, caminharemos para a real vida, que é a vida espiritual. E essas dificuldades que nos surgem, né, as pedras pelo caminho, podem nos levar aí a uma melancolia, essa tristeza que muitas vezes não sabemos de onde vem, mas que temos que combatê-la com todas as forças, porque temos todos, como diz aqui o texto, uma missão a cumprir na Terra, seja ela com a família, seja ela no meio da sociedade em que estamos inseridos, seja ela
superando as dificuldades que são as nossas provas aí que aparecem durante a nossa vida, essas coisas que não podemos controlar da natureza, que envolve o mundo todo, como hoje está acontecendo. Então, como é um teste para como será o nosso comportamento nessas situações, né? Como será a aplicação dos nossos conhecimentos, daquilo que nós aprendemos dentro do cristianismo, dentro do espiritismo, como aplicaremos isso no nosso dia a dia. É um teste para cada um de nós, né? E não podemos nos deixar nos entregarmos aí à melancolia, à tristeza, sem fundamento. Buscarmos nesse conhecimento que temos a força para que isso seja superado, para que a gente possa estar fazendo a leitura correta do momento, para tirarmos o proveito, para tirarmos aí o ensinamento que Deus quer nos passar, né? E isso no futuro almejaremos aí, atingiremos, na verdade, a condição de espíritos melhores, com mais progresso, dependendo da forma que passarmos, e encontraremos no plano espiritual aqueles nossos amores aí, os nossos entes queridos, que tanto estimamos e que nos aguardam ali para nos encontrar, para nos reencontrar novamente. Então, combatermos a melancolia, a tristeza é o principal para fazermos agora e seguirmos a nossa missão adiante. Permita-me, para complementar o assunto aqui de hoje, uma leitura também do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, Lei da Destruição, onde é abordado aqui os flagelos destruidores. Então, na questão 737, Kardec pergunta aos espíritos: com que objetivo os flagelos destruidores atingem a humanidade? A resposta dos espíritos: para fazê-la progredir mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o objetivo para apreciar os resultados dele. Vós os julgais somente do ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos, por causa do prejuízo que ocasionam. Mas esses aborrecimentos são, na maior parte das vezes, necessários para fazer chegar mais depressa, mais rapidamente, a uma ordem de coisas melhores e realizar em alguns anos o que exigiria séculos. A providência não poderia empregar a questão 738A. A providência não poderia empregar para o aperfeiçoamento da humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, pode, e os emprega todos os dias, uma vez que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não tira proveito disso. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazer-lhe sentir sua fraqueza. Terminando aqui a leitura, a questão 738A. Mas nesses flagelos o homem de bem morre como o perverso? Isso é justo? Durante a vida, o homem sujeita tudo ao seu corpo, mas após a morte, pensa de outro modo. E, como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos que sentis por alguns meses ou alguns dias não são nada. São um ensinamento para vós,
e servirão no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo compõem o mundo real. Esses são filhos de Deus e objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são apenas trajes sob os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que destroem os homens, é como se um exército tivesse durante a guerra seus trajes estragados ou perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que com as suas roupas, das roupas que usam. Então, sábias essas respostas aqui sobre os flagelos destruidores que podemos aplicar aí, né, naturalmente à condição que vivemos. Então, nas questões, Kardec questiona, pergunta aos espíritos por que isso acontece, né? Eles mostram que para o progresso ser mais rápido, existe um progresso no planeta mais rápido, né, do que dependesse apenas da boa vontade do homem. Então isso acontece para acelerar esse progresso. E também ele pergunta se Deus, né, providência, Deus no caso, não poderia usar de outras formas para atingir esse aperfeiçoamento, a não sendo os flagelos. E o que eles respondem? Que sim, né, e que ele os emprega diariamente, né? Isso é empregado diariamente, só que o que acontece é que o homem não age, não utiliza essa outra forma que seria menos dolorosa para nós, né? Para o nosso progresso moral. O homem não os aplica. Então, e Deus não pode ficar esperando que isso aconteça, porque vai demorar muito tempo para que para que parta do homem essa decisão de modificação. E então acontece esses flagelos para que nós combatamos aí o nosso orgulho e que a nossa vontade mude através da dor, né? O progresso venha através da dor, que como momentos como esse que estamos passando, de reflexão, de isolamento, de estudo, de análise, né, de pensamentos, que nos tragam aí essas lições e que fiquem em nós através da mudança de cada um, né, nas suas atitudes, nas suas condutas aí diárias, que não serão mais a mesma, né? Não serão mais as mesmas a partir do término dessa situação. E na última questão aqui ele pergunta, mas nesse momento todos são atingidos, né? Tanto o homem de bem como aquele que ainda age no caminho incorreto, no caminho de dificuldade, todos são atingidos, que é justamente o que vemos, todos, né? O rico, o pobre, o bom, o mal, quer dizer, aquele que já é esclarecido, aquele que não é, todos são atingidos nesse momento, e que aí faz parte da justiça de Deus, não dando privilégios a nenhum de nós, né? A nenhum dos encarnados, a nenhum país, a nenhuma condição social. Então, vemos aqui nessas três questões realmente a justiça de Deus que se emprega aí a todos nós nesse momento de dificuldade, de buscas, né? Buscas científicas, buscas governamentais, necessidade da união dos homens, da união de forças para superar tudo isso, e principalmente da transição, né, da fase transitória em que passa o nosso planeta, e que nós temos que agradecer a Deus por estarmos
participando desse momento e tirarmos aí o ensinamento necessário, tá bom? Então, vamos tendo essas reflexões aí, as leituras, para que a gente possa entender um pouco mais tudo o que nos acontece e buscarmos aí cada um dentro de si essas modificações necessárias, tão importantes para nós, para que a gente passe com determinação, com resignação principalmente, acreditando em Deus, naquilo que Ele nos designa para cada um de nós, para o nosso planeta, e que seja feita a vontade dEle. Vamos então encerrando a nossa mensagem de hoje, fazendo a nossa oração, agradecendo a Deus por tudo, por esses momentos tão importantes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Uma boa noite a todos, fiquem todos em paz. Boa noite a todos vocês. Continuando nossos trabalhos após a virada do ano, seria muito bom marcarmos esse início de ano com o assunto de que todos precisamos nos conscientizar mais e mais, não apenas no aspecto teórico, mas no conhecimento profundo dessas verdades. Trata-se dos laços de família, que são fortalecidos pela reencarnação e rompidos quando o único móvel é o interesse. A respeito desse capítulo 4 do Evangelho, no seu item 18, vamos fazer uma pequena análise dos comentários feitos pelo Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, a respeito desse item do Evangelho. Então, o Espírito vai discorrer sobre a formação das famílias aqui reencarnadas e dos laços que as unem, pré-existentes à formação do corpo. Suas afeições devem sobreviver além da matéria, fazendo com que as afinidades se tornem cada vez mais indissolúveis e acumulem novas experiências. Mas o Espírito também vai fazer uma análise classificando a fragilidade desses vínculos familiares quando eles não são movidos pela lei do amor. Então vamos à leitura. Assim, vemos famílias que adotam a eliminação quase total da vida particular. A atenção é focalizada de forma exclusiva no grupo familiar, cujos integrantes vivem neuroticamente uns para os outros. Bloqueiam seus direitos à própria vida, à liberdade de agir e de pensar e ao processo de desenvolvimento espiritual, para se ocuparem de cuidados improdutíveis e alienatórios entre si. Vivem uns para os outros numa simbiose doentia. Os elementos que vivem presos a esse relacionamento de permuta egoísta afirmam para si mesmos: se eu me sacrifico pelo outro, exijo que ele se dedique a mim. Aí não se trata de caridade, sim de compromissos impostos entre dois ou mais indivíduos de juntos viverem, visando ao bem-estar familiar. Na verdade, não estão exercitando o discernimento necessário para enxergar a autêntica satisfação de cada um como pessoa.
Não nos referimos aqui ao companheirismo afetivo, tão reconfortante e vital à família, mas a uma postura obrigatória pela qual indivíduos se vigiam e se encarceram reciprocamente. Encontramos também outras famílias que não se formaram por afeições sinceras, fazem comparações e observam características de outras famílias que invejam e que buscam copiar a qualquer custo. São as chamadas alpinistas sociais. Procuraram formar o lar afeiçoadas a modelos de elegância e a peculiaridades obstinadas de afetação social, moldando o recinto doméstico ao que elas idealizam a seu bel prazer como chique. Vestem-se à imagem dos outros, comparam carros, móveis, gostos e comidas. Negam a cada membro, de forma nociva, a verdadeira vocação, tentando sempre copiar modos de viver que não condizem com suas reais motivações. Há ainda outras agremiações familiares, denominadas exibicionistas, em que os membros do lar se associam para suprir a necessidade que nutrem de serem vistos, ouvidos, apreciados e admirados. Ajudam-se mutuamente, ressaltando uns a imagem dos outros e focalizando áreas que podem ser valorizadas pelo social, como, por exemplo, a beleza física ou mesmo o recurso financeiro. As pessoas vaidosas desse tipo familiar, quando bem-sucedidas ou conceituadas, alimentam exibição sistemática diante dos outros, como forma de compensação ao orgulho de que estão revestidas. Assim considerando, os laços de família formados em bases de fidelidade, amor, respeito e dedicação perdurarão pela eternidade e serão cada vez mais fortalecidos. Os espíritos simpáticos envolvidos nessas uniões usufruem indizível felicidade por estar juntos trabalhando para o seu progresso espiritual. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu, conforme nos certifica literalmente o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. E diante dessas classificações de tipos de família aqui expostos, vamos nos remeter agora ao capítulo 18 do livro No Mundo Maior, ditado por André Luiz a Chico Xavier. Então, Calderaro era o instrutor que estava dirigindo os trabalhos de assistência aqui na Terra, e André Luiz o acompanhava em aprendizado. Quando nesse capítulo, Velha Afeição, é relatado um episódio que surpreendeu diretamente André Luiz. Então, lá havia uma assembleia de velhinhos desencarnados, de aspecto lamentável e que se prendia à substância lodosa que levavam de quando em quando ao coração como se aquilo representasse ouro. E eles ficavam apavorados em perder toda aquela riqueza. Por isso ficavam lá presos, cuidando e tentando guardar aquela imensa fortuna. E Calderaro, então, vai dizer aqui no livro: são usurários desencarnados há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória
que se tornaram ineptos ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Na crosta da terra, não enxergavam meios de se ampararem com a ambição moderada e nobre, nem reparavam nos métodos de que usaram para atingir os fins egoísticos. Menosprezavam direitos alheios e escarneciam das aflições dos outros. Armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos, no propósito de sugar-lhes as economias, locupletando-se à custa da ingenuidade e da cega confiança. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações, que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea coraça ao campo das ideias. Assim, atordoadas, fixam-se estas nos delitos do pretérito, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza, atormentada pelas miragens de ouro nesse deserto de padecimentos. Não podemos predizer quando despertem, dada a situação em que se encontram. Lamentei-o sinceramente, diz André Luiz, né? Ao que Calderaro obtemperou. Enlouqueceram na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura escravos de monstros mentais de formação indefinível. Dispunha-me, aqui novamente André Luiz, dispunha-me a redarguir quando um dos anciães alçou a voz no estranho concerto, exclamando: amigos, não seremos vítimas de um pesadelo? Às vezes chego a supor que estamos equivocados. Há quanto tempo deambulamos fora do lar? Onde estamos? Não teríamos enlouquecido? E aí André Luiz vai reconhecer aquela voz. Então ele vai dizer: aquela voz, escutando-a, pavorosa dúvida se apoderou de mim. Quem estaria louco? Interrogava agora a mim mesmo. Aquele velho ou eu? Fixei-lhe os traços. Seria possível? Aquele espírito desventurado recordava meu avô paterno Cláudio. Afeiçoara-se a mim desde os meus mais tenros anos. De trato glacial com os outros, afagava-me bastas vezes, acariciando-me a cabeleira infantil com as suas mãos, que os anos haviam engelhado. Seus olhos fulguravam quando pousados nos meus, e minha mãe sempre afirmava que só em minha companhia ele se acalmava nas crises nervosas que lhe precederam o fim. No curso do tempo, vim a saber que meu avô deixara valioso patrimônio financeiro que nós, seus parentes, dissipávamos em nebulosas, nababescas fantasias. Tornando ao pretérito, reconheci que vigoroso laço me unia àquele desgraçado que ainda sofria o pesadelo do ouro terrestre, carregando placas de lodo que premia enternecidamente ao coração. E como o velhinho já se encontrava em situação receptiva para o socorro, Calderaro passou a aplicar recursos fluídicos sobre seus olhos, o que o fez ter uma provisória lucidez e passou a enxergá-los, tanto André Luiz como Calderaro. E a partir daí,
o velhinho vai fazendo uma espécie de catarse de sua encarnação, reconhecendo seus erros pelo apego à fortuna e o patrimônio acumulado às custas das dificuldades alheias. Foi se lembrando de familiares que com certeza o haviam esquecido e se lembrou, enfim, do neto André Luiz. E vamos ler mais um pedaço desse livro No Mundo Maior, desse capítulo. Meu neto André Luiz era a luz de meus olhos. Muitas vezes os carinhos dele me aquietavam o torturado pensamento. Em muitas ocasiões, manifestei em casa o desejo de que ele se consagrasse à medicina. Destinei-lhe um legado para esse fim. Pretendia vê-lo fazendo o bem que eu, homem ignorante, não soubera praticar. Frequentemente, me assaltava o remorso pela extorsão que infligira a uma irmã minha. Contudo, consolava-me com a ideia de que o neto do meu coração, de algum modo, gastaria o dinheiro que eu indebitamente aferrolhara, educando-se como convinha para benefício de todos. Seria o benfeitor dos pobres e dos doentes. Espargiria sementes dadivosas, onde minha existência inútil espalhara pedras e espinhos de insensatez. Meu neto seria belo, querido, respeitado. E enxugando as copiosas lágrimas, indagava em voz súplice, com a atenção presa a meus gestos. Quem sabe se vós, mensageiros de Deus, poderíeis levar a meu neto a tremenda notícia dos males que me devoram? Não mereço o afastamento dessas masmorras em que enlouqueci, mas ser-me-á consolo saber que André tem ciência dos meus padecimentos. Ah, não mais valeram sinais do assistente Calderaro para que me contivesse esperando ainda mais. Meu peito como que rebentara numa torrente de pranto irreprimível. Ali não me achava ante assembleias superiores, cujas emissões de energia me sustentassem até ao fim no combate educativo da autodisciplina, mas diante dos deploráveis remanescentes das paixões terrestres. Lembrei-me do meu avô, acariciando-me os cabelos. Recordei que meu genitor sempre aludia aos desejos do velho, com referência à minha preparação acadêmica. Pensei nos longos anos que o mísero teria gasto ali, agarrado às ideias de posse financeira. Compreendi a extensão de meu débito para com ele, relativamente ao diploma de médico que eu não soubera honrar no mundo. Dirigi súplice olhar a Calderaro, rogando-lhe me perdoasse. O assistente sorriu e entendeu tudo. Quem terá perdido de todo a expressão infantil? Se o próprio Cristo, supremo guia da terra, abriu tenros braços um dia no berço da manjedoura? Tornando mentalmente a cenários da infância longínqua, senti-me novamente menino. Venci de um salto o espaço que nos separava e ajoelhei-me aos pés do meu desventurado benfeitor, que me observava agora trêmulo e assustado. Cobri-lhe as mãos de beijos e, erguendo para ele os olhos lacrimosos, perguntei: Vovô Cláudio, pois o senhor não me conhece mais?
impossível seria descrever o que se passou. Esqueci, por momentos, os estudos que me impusera a fazer. Olvidei os quadros daquele ambiente que provocavam curiosidade e pavor. Meu espírito respirava o reconhecimento sincero e o amor puro, e enquanto as míseras entidades emoradas na usura gritavam, revoltadas, umas e riam as outras, incapazes de compreender a cena improvisada, eu, amparado por Calderaro, que também enxugava lágrimas discretas diante da comoção que me assaltara, sustentei meu avô nos braços, como se transportara, louco de alegria, precioso fardo que me era doce e leve ao coração. E para finalizar essa lição tão bela, podemos perceber que o que perdurou naquele laço familiar entre André Luiz e o avô foi justamente o amor e a dedicação sinceras e que irão perdurar por toda a eternidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.